Devido ao sucesso do primeiro episódio de perguntas de corrida, venho aqui fazer a parte 2, piores dúvidas do mundo da corrida. Seja você que está iniciando, ou se você quer começar a correr, ou você que já é veterano nesse mundo. Então vem comigo para as próximas perguntas. Sou Fernanda Klim, corredora amadora há 10 anos, e nessa jornada eu já recebi várias perguntas de corredores ou de pessoas que gostariam de se tornar corredores. E eu fiz o episódio 1, devido ao sucesso e o grande número de perguntas, resolvi fazer esse segundo episódio. Então vamos lá, a pergunta que eu mais recebi foi sobre uma polêmica do episódio anterior. Se você não viu, vou deixar aqui em cima para depois você assistir. E é o questionamento sobre o GPS e Strava, ou algum aplicativo que marca a corrida. Por que eles nunca batem nas distâncias e Strava geralmente marca menor? Para eu explicar isso, vamos explicar primeiro as duas diferenças de tecnologia. O celular, assim como os outros aplicativos, quando não possui um sinal ou uma instabilidade do sinal do celular, ele automaticamente pausa, né? Dá aquelas pausinhas, aqueles bloqueios. E isso acontece com os aplicativos que marcam a distância. O Strava, por exemplo, quando o GPS é perdido ou tem alguma falha, ele automaticamente para e depois continua a atividade daquilo ali, da onde ele parou. Isso acontece com bastante frequência. Às vezes a gente não observa porque a gente não fica olhando sem parar o celular. Mas ele tem várias pausinhas. E dependendo da distância, essas várias pausinhas resulta em uma diferença de alguns metros no final, e dependendo a região que você está correndo com o celular, que o sinal do celular é bem ruim, pode dar até alguns metros. Então por isso que tem essa falha. O GPS do celular, ele utiliza o satélite, e esse satélite é super potente, porque assim como ele manda aqui para você que está na cidade essa informação, esse satélite manda informação para muitas pessoas que utilizam o GPS em montanhas, por exemplo, aonde o sinal do celular nem pega. Por isso há essa diferença. E eventualmente, quando há falhas, que é difícil, ele tem um sistema próprio, inteligente, que ele consegue estimar esse tempo de falha e jogar uma média mais ou menos. Por isso tem essa diferença de precisão de marcação. Tecnologias que mandam a informação diferenciada, uma com maior precisão, outra com menor precisão. Mas bora lá para a próxima pergunta. Comecei a correr e vejo que os corredores utilizam o tal do carboidrato em gel. Eu vou falar os fundamentos nutricionais dele. Por quê? Porque eu não sou uma nutricionista, então não tenho esse cunhão para vir aqui falar. Mas eu vou falar baseado em mim. Quando que eu utilizo ele? Eu utilizo ele todos os dias? Não. Eu utilizo ele em treinos que vão ter um grande desgaste, seja ele por velocidade, que eu tenho que correr mais rápido, longões, treinos longos que ultrapassam 1 hora. Então eu só utilizo o carboidrato em gel quando o meu treino vai ultrapassar 1 hora, ou aquele dia que, por exemplo, eu tomei o café da manhã super cedo e vou fazer meu treino lá próximo ao horário do almoço. Às vezes eu tenho um tempo curto para comer, não vai dar tempo na digestão, então eu utilizo ele pré-treino. Geralmente eu tomo ele a cada 45 minutos. Comecei a correr, eu preciso ter uma assessoria de corrida? Polêmico. Eu comecei a correr com uma assessoria, porque eu não tinha nem noção de como eu conseguiria, se eu conseguiria correr. Então eu procurei um profissional e falei, cara, eu sou asmática, você acha que dá pra eu correr? Como é que eu faço pra correr? Na época eu tinha sobrepeso. Então eu comecei como todos deveriam. Eu sei que a grande maioria começa ali dando seus trotes, daí quando pega gosto, vai para uma assessoria. Se você tem condições e quer começar a correr, eu indico você pegar uma. Primeiro, você vai começar com uma forma mais assertiva. Não vai acontecer o que acontece com muita gente, que às vezes tem lesão, aquele canelite, aquela dor na canela, que às vezes força mais do que o necessário. O treinador ele vai fazer um plano para você começar a correr, que vai otimizar a sua energia, fazendo com que seja muito mais produtiva essa corrida. Vamos lá para uma pergunta que eu recebi, que é polêmica. Se eu correr todo dia, eu vou melhorar na corrida? Não. Sabe por quê? Porque descanso é treino também. Você precisa de ter intervalos para o seu corpo recuperar, porque se você começa a correr todos os dias, primeiro que a probabilidade, se você não tem um bom fortalecimento de lesão,
aumenta muito. Porque todos os dias vai ter dias que você vai estar com o corpo extremamente cansado e não vai render aquele treino. E você vai acumular o cansaço do dia anterior, vai forçar aquele corpo e no outro dia ainda vai correr novamente, então vai ter algo acumulado, vai ter aquela impressão que você não evolui, que você não sai daquilo e que a corrida te deixa acabado, enfim. Então por isso que é bom esse descanso. Para você entender melhor, o ideal às vezes é você consultar o seu treinador para ele estabelecer, de acordo com o seu ritmo, né, seja de vida ou de treinos, qual é o melhor intervalo de distância de descanso entre esses treinos. Comecei a correr, contratei um treinador e agora me fala que eu tenho que fazer fortalecimento. Achei que a corrida já resolvia tudo. Sim, a corrida vai te ajudar às vezes a ter muito mais disposição, né? Bem ou mal, ele vai dar uma fortalecida em algumas partes do corpo. E se você às vezes está pretendendo dar uma emagrecida, com uma alimentação saudável em combinação à corrida, ela realmente vai te ajudar a emagrecer. Só que a corrida ela força alguns grupos musculares, algumas regiões do seu corpo que você não está acostumado a fazer algum esforço. O fortalecimento da corrida, que é diferente de ganho de massa, uma musculação. Então sim, o ideal você, quando começa a correr, fazer junto o trabalho do fortalecimento, pode ser ele em academia, com um profissional, tem muitos aplicativos que também tem esse fortalecimento, mas um fortalecimento voltado para a corrida, pelo menos 2 vezes na semana. Então, fico por aqui e se você tem mais alguma dúvida que eu não falei no primeiro e no segundo episódio, comenta aqui embaixo, porque quem sabe renda um terceiro episódio com muito prazer, porque esse mundão da corrida, o que não falta é dúvidas pra gente gerar um terceiro episódio. Gostou desse tipo de conteúdo? Não deixa de seguir o nosso canal, ativar o sininho de notificação para ser notificado toda vez que a gente tiver um conteúdo novo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal, quer fazer com que ele continue crescendo, agora a gente tem a opção Valeu, que é uma contribuição, você dá um coraçãozinho ali e uma contribuição a partir de R$2 pro canal. Fico por aqui e aguardo as dúvidas ali nos comentários para quem sabe a gente fazer um episódio 3 que vocês vão me ajudar a fazer. Tchau!